Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo e último livro da duologia Seduza-me, da autora D.A. Lemoine. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje venho apresentar para vocês Sob a Proteção do Bilionário. Uma tentação misteriosa. Digo para vocês que eu não tenho informação de total de páginas, porque eu acredito que saiu recentemente, então essa informação não está disponível na Amazon. Mas eu li ele em apenas um dia. Teve esse feriado do dia 2, no qual eu acordei por volta das 6, 6 e pouquinho, que é o horário habitual que eu acordo. Tomei meu café, sentei e comecei a leitura. Parei 11h30 para poder preparar o almoço e almoçar. E 3 e pouquinho eu finalizei. E digo para vocês que eu fiquei tão apaixonada quanto o primeiro, que foi Desejada pelo Pecador. Gente, então lá o Desejada pelo Pecador, a gente viu a história da Lily e do Amos. E aí eu falei para vocês que o restante da história do Amos, os segredos da vida do Amos, nós saberíamos agora nesse segundo, tá? Então aqui nós vamos conhecer a Amber. A Amber é uma mulher batalhadora, ela é uma mulher que ela tem ali a sua irmã, que é a única pessoa que ela tem na vida. Ela é uma mulher que passou por momentos complicados, porque o primeiro livro, ele vem falar sobre o que eu falei para vocês, tráfico de crianças. Esse segundo, a autora vai entrar um pouquinho sobre seitas, aquelas seitas de mulheres, aonde existem ali os anciões, e ele é responsável por todas aquelas mulheres. E a nossa Amber, juntamente com a irmã dela, eu vou dar esse spoiler para vocês, ela fazia parte desse mundo, até que elas conseguiram fugir. E desde então elas vivem fugindo, elas não param no único lugar. Só que elas foram usadas para poder atingir uma pessoa em específico. A nossa Amber, ela foi escolhida para poder se aproximar de um playboy, dono de redes de boates, que é o LeBlanc. Ele é um homem misterioso, ele é um homem que só deixa que as pessoas saibam o que ele quer. Então, quando você investiga a vida dele, você não sabe muito da vida dele, você sabe pouca coisa. Por isso, né, essas pessoas acabaram usando a Amber para chegar até ele, porque ela é uma morena, ela tem o tipo dela é o que agrada a ele. Então, eles acreditaram que ela teria fácil acesso a ele. Tanto que ela foi até uma boate, ela deu o jeitinho dela, se aproximou. E por mais que ao se aproximar dele, ela viu que ele era um homem imponente, ela viu que ele era um homem assim, que exalava poder e medo ao mesmo tempo, ela pensava o que ela iria perder se ela não seguisse aquela missão até o fim. Ele, por sua vez, ele olhando aquela mulher, ele percebeu que tinha algo muito estranho. A forma que ela se aproximou, a forma que ela falava, porque ela parecia ser uma mulher linda, sexy, confiante. Porém, em vários momentos ela deixava transparecer o medo e a insegurança que ela estava naquele momento. Ele então, por mais que a mente dele gritasse, saia fora, ela é enrascada, ele quis pagar para ver. E assim ele acaba se aproximando dela, levando ela para um lugar mais íntimo e ali jogando todo o seu charme, jogando todo, né, o seu desejo sobre ela, deixando ela enlouquecida. Porém, ela vendo ali que ela tinha atingido seu objetivo, que era se aproximar dele, ela deu um jeitinho e fugiu dele. Ele, por sua vez, ao descobrir que ela fugiu, ele percebeu que ele ia iniciar uma caçada, porque ele não ia deixar ela assim, livre, leve e solta. Então, assim, ele colocou pessoas para descobrir onde ela estava. Acabou encontrando, óbvio, né? Porque ele é um homem bilionário, então ele consegue tudo o que quer. E no momento que ele estava se aproximando para poder confrontá-la, misericórdia, ela acaba recebendo um telefonema no qual as pessoas que a colocaram naquela situação acaba invertendo a história. O primeiro momento que ela teria que vivenciar tinha sido se aproximar dele. Depois daquilo lá, tinha acabado, ela não tinha que fazer mais nada. Mas a partir do momento que ele vai atrás dela, então eles acabam dizendo que ela terá que continuar aquele jogo.
Ela fica nervosa, ela não sabe como fazer, ela tenta mostrar confiança novamente, ele percebe que ela tá meio indecisa em tudo aquilo lá. E como eu falei para vocês, ele disse que vai pagar para ver e assim ele diz para ela que ela vai com ele aonde ele for. Ela acaba indo com aquele misto de eu tenho que ir, mas eu não quero ir. Eu quero estar perto dele, mas é perigoso. E quando ela chega no seu destino, então ela acaba recebendo o telefonema da irmã dela, dizendo algumas situações e pedindo para ela não sair de perto do LeBlanc, que ela está mais segura com ele. Porque, afinal de contas, as pessoas que estão atrás dele são pessoas perigosas. Porém, ele é muito mais perigoso. Então, como ela já está com ele, a irmã dela conseguiu ali um feito, conseguiu ali um jeito de fazer com que ela ficasse com ele e ficasse mais protegida. Enquanto isso, a irmã dela está seguindo outro rumo. Ela está buscando um outro meio de se proteger, porque ela também é alvo desses caras. Vai fluindo a história. É interessante que por mais que ele esteja sedento por ela, ele tem uma calma, uma calma. Ele vai, ele começa ali os beijos, ele começa ali aquela coisa louca, ele, né? Aquela negócio, ele explorando o corpo dela, ele conhecendo o corpo dela, deixando ela assim, com as pernas bambas, deixando ela assim, querendo chegar próximo ao paraíso. Ele dá muito prazer a ela, sim, só que a partir do momento que ela teve aquele prazer, que ela chegou naquele ápice enlouquecida, que ela tá assim desesperada para sentir ele dentro dela, ele simplesmente se afasta, deixando ela sozinha, deixando ela até frustrada, diga-se de passagem. Chegar ao ápice foi gente, mas nada melhor do que querer sentir ele assim, né, mais a fundo. E dessa forma ele vai levando. Eu vou dizer para vocês que ele vai empurrando um pouquinho com a barriga para não ceder a ela, porque ele sabe que a partir do momento que ele ceder, vai ser difícil tirar ela da vida dele. Conforme o tempo vai passando, então eles vão se conhecendo um pouquinho mais, ele consegue tirar algumas coisinhas dela, então conforme ele vai descobrindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele vai tentando montar o quebra-cabeça sobre a vida dela. Ele também acaba sendo um homem misterioso para ela, porque ele não abre totalmente o coração dele, ele não fala tudo sobre a vida dele, ele começa a fazer isso aos poucos também e vai chegar um momento que daí sim, ele vai desejar tanto aquela mulher, porque ela vai saber seduzir ele de uma forma tão intensa que ele não vai mais conseguir segurar e eles vão sim se render. Está tudo muito perfeito, porque na visão dele, ele não vai sair mais de perto dela. Ele não para em lugar nenhum, ele fica de um lado no outro, porque ele tem muitas coisas para fazer, ele é um homem no qual ele tem muitos negócios a gerir, então aonde ele vai, ela está atrás. E isso complica a vida dele, porque as pessoas começam a falar sobre isso. Porque todas as vezes que ele saía na mídia, nas revistas, ele estava com uma mulher diferente. Agora ele se mantém com uma única mulher, fazendo com que a curiosidade das pessoas fique maior. Tentando entender quem é aquela mulher, o que ela fez para conquistar aquele homem. Eu disse para vocês que ele é misterioso, porque quando ele estava com uma certa idade, ele descobre que tudo que ele viveu foi uma mentira. Ele descobre que o seu pai, a sua mãe, não era quem dizia assim. Ele sofreu muito na mão desse pai, não só ele, como a mãe também. Por mais que a mãe dele também esteja envolvida em toda essa situação que ocorreu na vida dele, ele acaba, de certa forma, perdoando a mãe. O pai, ele jamais perdoou. Quando ele acredita que já tá tudo muito bonito entre ele e a Amber, que eles sim podem dar continuidade ao que eles estão vivendo, que sim eles podem tentar ser felizes, por mais que ele não saiba tudo da vida dela, mas ele está disposto a continuar com ela, ele acaba recebendo uma informação, tipo assim, um dossiê, vamos dizer assim, com fotos, com revelações que deixa ele transtornado. Ela acaba descobrindo que ele descobriu a verdade, deixando ela desesperada. E nisso vai ter ali uma situação no qual ela não planejou, mas aconteceu que ela vai acabar no hospital, fazendo com que nesse momento ele não saiba como agir. Ele não sabe se ele a confronta, ele não sabe se ele se vinga, ele não sabe se ele a perdoa e continua ao lado dela.
Isso que acontece faz com que, de certa forma, ela se abra mais a ele, porque ele vai passar um período fugindo dela, né? Ele vai acolher ela, ele vai cuidar dela, porque ela precisa de cuidados, mas ele vai se manter o mais distante possível. Até que chega um momento que ele decide que ele não vai querer ficar mais longe dela, que mesmo ele tendo descoberto tudo aquilo, que ele não consegue, é mais forte do que ele, esse sentimento que ele tem por ela. E assim ele volta aos poucos ficar mais próximo dela. Ela tá meio confusa, ela não sabe assim o que pensar, ela não sabe como agir, e dessa forma ela acaba falando muito sobre ela acaba abrindo muito sobre ela conta o que ela viveu até fugir daquele lugar, fazendo com que ele fique transtornado, fazendo com que ele queira vingança, fazendo com que ele comece a agir para poder acabar com todos aqueles envolvidos. Que daí a gente vai descobrir que não é só pé rapado, não, gente. As pessoas que estão envolvidas naquela trama toda, aonde dominam mulheres, aonde usam as mulheres, são pessoas muito importantes, são pessoas muito influentes, que a gente sabe que quando tem assim essa sujeirada toda, quem são os envolvidos são pessoas de estirpe, vamos dizer assim, né? São pessoas com cargos bacanas, pessoas com muito dinheiro, então não ia ser diferente a descoberta dele, que as pessoas envolvidas em toda aquela sujeira eram pessoas de prestígio. E assim ele começa a armar uma situação para poder acabar com essa seita toda e principalmente para poder se vingar desses anciões, que se dizem, né, os provedores daquelas mulheres. Como eu falei para vocês, o Amós, ele vai ter a vida dele mais exposta aqui, nesse livro. Então, a Amber, ela tem a ver com isso, porque a história dela acaba meio que se chocando com a história do Amós, e como ela acaba conhecendo o Amós em determinado momento ali. Então, a história dele com a história dela vai se encaixar e ele acaba sabendo tudo que ele nunca buscou. Sobre quem era a mãe dele, quem era o pai dele, sobre o que aconteceu com esses pais, sobre o motivo de ter abandonado ele. E ele acaba querendo acolher aquela menina, que de certa forma ajudou ele tanto a desvendar o mistério da sua vida. Então ele acaba se juntando ali com o Leblanc. Então, assim, daí vai ter, né, a irmã dela retornando, aonde vai poder também conhecer ali o Amós, conhecer melhor o Leblanc, porque afinal de contas, até então ele só era uma pessoa que ela conhecia por revistas e por saber que elas tinham uma missão em relação àquele homem. Então agora vai poder conhecer um pouco melhor ele, vai saber o bem que ele fez à irmã dela. Então vai ser um desfecho muito bacana, aonde de certa forma o Amós vai fazer parte da vida delas e do Leblanc. É uma duologia, gente, é uma duologia que por mais que tenha 400 páginas, eu acho que esse aqui deve ter mais ou menos isso, é uma leitura tão gostosa que acaba sendo rápida, tá? Então eu vou deixar vocês com essa duologia para vocês conferirem e para vocês também se divertirem, porque é muito divertida, como também pensar em alguns assuntos polêmicos, né? Porque é assuntos da nossa realidade, essa situação de sedução, essa história de prisão, porque essas mulheres desse segundo livro acabaram sendo presas em uma seita que elas viam de forma diferente. Sobre a questão do primeiro livro, que tem a ver com tráfico, com rapto, essas coisas todas. Então faz a gente repensar um pouco sobre isso também. Como também vai fazer com vocês usem leque. A certeza que vão. Digo para vocês que o primeiro vocês vão usar bem mais, porque o primeiro vocês vão ficar com a face corada em vários momentos. O segundo chega a ser um pouco mais light, mas nem por isso vocês vão ficar sem usar leque, gente. Preparem-se que vocês vão precisar, porque é hot pra caramba. Então, eu vou deixar vocês com essa duologia, que vale a pena vocês conferir. Agradecendo muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.